Bate-papo. E nesta segunda-feira a gente recebe aqui na bancada do Panorama o Matheus Trojan, prefeito da cidade de Mussum. Entre as pautas nós vamos falar sobre verbas para o hospital e também esse seminário Inundação, que vai trazer relatos, estudos e enfrentamento. Vai acontecer lá na cidade e a gente quer entender um pouquinho mais. Prefeito, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia aos amigos do Grupo Independente. A satisfação é minha estar aqui novamente para falar justamente de algo tão importante quanto, né, essa questão da gente debater, da gente discutir e avançar nos estudos e nas análises sobre a questão das inundações no Vale do Taquari e, em especial, também na cidade de Mussum. Prefeito, na última oportunidade que nós falamos, justamente era uma das perguntas que eu lhe fazia e faço a todos os prefeitos, o que na prática a gente começa a falar, a fazer, quando a gente lembra das enchentes, do cenário todo que a gente está vivendo aí do clima. Claro que a gente sabe que tem uma demanda exaustiva e vai haver por muito tempo ainda de recuperação das cidades, do vale, e aí a gente passa uma enchente, vem outra, passa a outra enchente, vem grandes temporais de grandes proporções. Mas esse seminário vai trazer na prática já um efeito, uma tomada de resolução, um ouvir da comunidade. Como que vai se dar o seminário na prática? Bom, primeiramente para a gente explicar qual é o objetivo do seminário de uma maneira geral e por que nós chegamos a essa composição, a esse formato de evento. Isso surge de uma demanda que nós percebemos da nossa própria população de querer acessar informação, de querer esclarecer muitas dúvidas sobre diversos assuntos relacionados às inundações que possam também servir como ferramenta para a gente evoluir no debate do que realmente pode ser feito, né, daquilo que é viável de se fazer. Porque muito se fala em situações como a questão das barragens, muito se fala sobre possíveis contenções, sobre a questão da dragagem, e a gente tecnicamente, e temos que ser sinceros em relação a isso, nós somos limitados para poder avançar nesse assunto tecnicamente. Então nós precisamos atrair pessoas que tenham essa capacidade técnica, que trabalham com isso, que têm talvez até ferramentas de aplicativos, de programas que possam fazer simulações, estudos em cima disso, para que possam nos ajudar, nos auxiliar nesse processo. Então o objetivo é esse. E por que a gente está fazendo um seminário em Mussum? Nós já tivemos eventos regionais nesse sentido, outras ações louváveis também, mas conforme a gente percebe que há um distanciamento geográfico também, um evento aqui em Lajeado, por exemplo, a nossa população lá de Mussum dificilmente vai de fato acessar, vai de fato estar presente, vai sanar suas dúvidas, vai estar envolvida, dando sugestões, argumentando, enfim. Fazendo isso na cidade, na nossa própria comunidade, a gente tem uma aproximação. Até para a gente avançar também em outros pontos, como, por exemplo, uma das metas do seminário, além da questão da informação e das experiências de locais bem-sucedidos, como é o caso de Blumenau, nós teremos pessoas que participaram da comitiva de Blumenau lá no seminário. Mas, além dessa situação, também é começar a criar estratégias para que a gente treine, para que a gente prepare as pessoas da cidade para que elas possam saber lidar com situações extremas, como foi o caso das inundações, principalmente de setembro. Matheus, em relação a soluções, e daí eu falo assim de um prazo mais curto, de tentar achar soluções para já, que é o que o povo quer. E a gente sabe que na prática isso não é bem assim. As soluções, na teoria são uma coisa, na prática são bem outra. As pessoas que vão participar do seminário, elas já chegarão com alguma conclusão ou será de fato um debate, será um momento de maior análise para daí aprofundar e daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5 anos, a gente ter na prática a solução? Bom, vamos lá. Com solução, de fato, eu acho que ninguém vai chegar, porque tudo parte de estudos, né? E assim, uma coisa até que eu tenho comentado muito com os meus grupos de trabalho, nas minhas situações, nós lideranças, nós não podemos ser hipócritas de chegar com soluções fáceis e prontas. Não existe hoje uma solução fácil e pronta. Nós precisamos do quê? De estudos, de projetos, de levantamento de toda a bacia do Taquari antes, para daí sim a gente ter dados suficientes para que os estudos possam mostrar o que realmente é eficaz de se fazer. E a partir disso, a gente conseguir trabalhar com, obviamente, se for o caso de intervenções diretas, com licenciamentos, com projetos de captação de recursos, que certamente são muito onerosos, né? Então, eu acho que tudo parte disso. E o estudo, o seminário, ele tem a visão justamente de demonstrar o que os estudos podem levantar e o que é verídico ou não das possibilidades, né? Então, a gente
tem nesse debate essa possibilidade também da gente esclarecer as nossas próprias dúvidas e entender qual que é o foco que nós devemos ter, onde nós devemos de fato trabalhar para, seja em 2, 3, 4 anos, nós termos de fato soluções mais práticas e quem sabe definitivas. Quando o prefeito fala sobre deixar as pessoas treinadas, os moradores da cidade, o que é, na prática, é entender que se tivermos um novo episódio como tivemos em setembro e novembro, as pessoas, especialmente o de setembro, né, as pessoas saibam o que fazer. Basicamente é isso, né? A gente também sabe que esse é um processo que não é da noite para o dia, né? A gente precisa preparar as pessoas em vários aspectos. Isso parte da preparação básica da pessoa saber se com 22 metros vai atingir na sua casa ou não, né? É um exemplo. Mas também parte daquela situação da gente conseguir preparar desde as crianças com um trabalho de educação ambiental dentro das escolas, para que elas possam entender o cenário que a gente vivencia na região, quais são as nossas características geográficas e as consequências hidrológicas que a gente pode ter por conta das características da nossa bacia, e assim gradativamente conseguir evoluir enquanto cultura, para que a gente possa, de fato, evoluir também na questão da resiliência a esses eventos. Então, é um processo que ele não é simples, mas ele precisa começar. E qual que é o foco que a gente vai, inclusive, trabalhar melhor no seminário? Que nós estamos aproximando algumas pessoas, alguns grupos de trabalho, que possam, de fato, treinar outras pessoas para agir nesses momentos. Então, que tipo de treinamento é esse? O treinamento da postura, da forma de orientar as outras pessoas, da forma de argumentar para alguém que eventualmente não queira sair da sua casa ou não queira retirar suas coisas a partir de um determinado momento. É esse tipo de treinamento, de ação que a gente pretende desenvolver, também gradativamente. Até porque a gente sabe que, embora seja, se for pegar a enchente de setembro, por exemplo, a maior parte da população foi atingida, mas a gente tem um percentual de pessoas que não é atingido e que pode atuar de uma maneira mais direta nesses momentos, ajudando a liderar o processo, inclusive, de evacuação ou de retirada das pessoas e dos materiais nessas situações. Num primeiro momento, prefeito, a principal cobrança dos líderes aqui regionais, e não é só de Mussum, das outras cidades também, é na conversação com o governo federal e com o governo estadual, tentar uma verba que seja uma verba bastante importante para a implementação do monitoramento. Avançamos? Ou está na fase de estudos ainda? Porque me parece que esse é um dos principais problemas. A gente não sabe, às vezes, em que pé nós estamos. Bem sinceramente, nós estamos hoje no campo ainda das promessas. Né? E isso é importante até para o ouvinte, para as pessoas da região entenderem também. A complexidade da gente falar em monitoramento de uma bacia como Taquariantas faz com que essa política não possa ser do município de Mussum ou do município de Lajeado ou de Estrela. Ela tem que ser macro-regional. Então, obviamente, quando a gente fala do envolvimento de mais de uma região e de muitos municípios, ela é uma política estadual ou federal. A gente depende dos governos do estado e do governo federal para tirar do papel esses projetos. Então a gente conta com essas promessas, com essas proposições de que isso aconteça em um curto prazo, mas a gente ainda não tem na prática essa certeza. Assim como outra situação que me preocupa, a informação de que nós não conseguimos evoluir com o suposto termo de cooperação técnica que deve acontecer com as universidades e o governo do estado para a gente evoluir nos estudos. Isso é uma proposição que teve logo nas primeiras semanas após a catastrófica situação de setembro, inclusive com a colocação do próprio governador de que a gente poderia evoluir nesse sentido desse termo de cooperação técnica, mas que ainda não aconteceu na prática. E começa a nos preocupar, porque já são alguns meses, né, que se passaram desde aquele momento. Estamos patinando, Aline. Sim, é por isso que a gente usa muita expressão na prática, né? Porque a gente fica com a sensação de que a gente está fazendo, está falando, tem um movimento, é melhor ter um movimento do que não haver nada, né? Mas na prática, que é o que também a gente poderia, pauta infinita tem sido aqui, a classe empresarial e a busca de recursos e de soluções para tal. Prefeito, antes de encerrar a pauta do seminário, como que as pessoas farão para participar lá no dia 17? Nós não teremos um sistema de inscrição prévia, né? Então as pessoas podem chegar ao local, que é no restaurante Prato Pronto, ele fica junto ao bairro Guaporé, na cidade de Mussum, que é um restaurante que tem uma capacidade de comportar mais de 200 pessoas, então a gente acredita que seja um espaço adequado para esse tipo de evento.
Não tem inscrição prévia, mas estão todos convidados, inclusive, de certa forma, convocados, né, a estarem presentes para que a gente possa ampliar o debate e evoluir nessas questões, inclusive na cobrança para que de fato ocorra, saia do papel aquilo que está alinhado. Ainda sobre a enchente, né, Aline? A gente mora numa região que é uma região que ela é alagada pelo rio Taquari. E quando a gente fala aqui em soluções, é muito difícil. Qual seria a solução hoje na prática? Remover as famílias das cotas atingidas pelo rio Taquari. Só que essa cota subiu lá para cima. Ela foi para a cota 28, cota 29, cota 30. Eu estou falando da cota aqui em Estrela. Então isso é muito difícil. Talvez, muito complicado. Talvez a palavra não seja solução, né? Mas sejam alternativas para que nós possamos passar pelas enchentes da melhor forma possível. Porque por mais que nós tenhamos a sensação de que o formato da enchente catastrófica de setembro não será uma frequente, nós tivemos outra grande enchente em novembro e enchentes acontecerão o tempo todo, né? Todos os anos nós passaremos por situações de enchente. Então, talvez solução não seja a melhor palavra, o melhor termo, mas as alternativas, né? De novo, na prática, o que a gente está fazendo para esse mapeamento, para esse estudo. O prefeito fala muito bem sobre... Não é rápido, né? E não é o que eu acho, o que o Moisés acha, o que a audiência... A gente respeita todo mundo, as opiniões. Mas não é só sobre o que a gente acha, porque a gente não tem conhecimento técnico da área, né? É que tem um percentual, Aline, pensando que daqui a pouco a gente vai conseguir solucionar algo que não é solucionável. E nós precisamos deixar isso muito claro, que o nosso ambiente é um ambiente alagado. A gente não vai conseguir corrigir isso de uma hora para outra. Vai ser bem demorado, como disse a Aline. De novo, são alternativas para melhorar, né, o cenário. É isso aí. E só para contribuir também nesse bate-papo, nessa logística que vocês adotaram agora, eu vejo que a gente precisa entender que para a gente chegar algum dia em alguma situação próxima de solução, ou pelo menos de amenização do que aconteceu principalmente em setembro, a gente precisa ficar ativo. Nós precisamos ficar firmes, porque infelizmente esse tipo de situação esfria. Já está esfriando, já esfriou. Né? Se a gente vê hoje, daquele momento inicial onde a gente tinha o governo federal, o governo do estado direto aqui na região, ao que estamos agora, a gente já teve uma mudança de cenário muito grande. Surgiram outros problemas, é natural que isso aconteça, mas nós da região nós precisamos ficar firmes na questão de cobrar para que aquilo que possa ser feito, aquilo que possa ser evoluído, a gente evolua no prazo mais curto possível. Vigilante, né? Se manter vigilante nessa Exatamente. pauta. Prefeito, o hospital recebe aí 2 milhões para melhorar a estrutura do atendimento. O que vai acontecer lá com esse valor? Onde vai ser investido no hospital? Então, esse recurso ele é um de 2 projetos que nós estamos com encaminhamento no Ministério da Saúde, em parceria com a Associação Beneficente de Mussum, que administra o hospital, e a gestão administrativa da entidade. Esse recurso ele garante a compra de equipamentos, né? E dentro dessa variedade de equipamentos, a gente tem as coisas básicas, né, para melhorar um hospital de pequeno porte, como a questão de camas, a estrutura básica dos quartos, armários, frigobar, enfim, a estrutura básica que qualquer quarto tem que ter, mas também a gente tem a evolução de equipamentos novos, que vão gerar novos serviços para o hospital. Eu destaco principalmente aqui a questão de um aparelho de raio-x móvel, que vai poder ir até os quartos para facilitar também a questão do atendimento aos pacientes que muitas vezes não podem ser removidos, e também a questão de um aparelho de endoscopia e gasometria, que são 2 exames novos que o hospital poderá passar a prestar o serviço por ter os equipamentos adequados para poder fazer esse tipo de serviço. Então é uma evolução que vai ao encontro das políticas pensadas para um hospital de pequeno porte, que a gente tem que ser realista dentro da nossa estrutura, e que vão também pensar na questão de atender da melhor maneira possível e com a melhor qualidade a nossa população local e micro-regional que utiliza o hospital. Quantas cidades que são atendidas pelo hospital? Nós temos hoje diretamente o município de Mussum, temos Oca Salles que tem um convênio, Vespasiano Corrêa que também tem um convênio, e é um nicho, um pequeno grupo de pessoas encantado que eventualmente também usufrui do serviço do hospital. Prefeito, aproveitar aí esse meio minuto que nos resta, volta às aulas? Hoje estamos voltando às aulas. Graças a Deus, inclusive retomando 2 escolas que foram gravemente atingidas pelas enchentes.
Até eu vou sair daqui, vou circular agora nas escolas e com certeza tomadas de emoção, né? Porque realmente é emocionante. Teve uma que ficou bonita, eu vi o vídeo que tu postaste. Teve mais que uma que ficou bonita, ficaram todas bonitas. Mas teve uma ali que eu vi que é uma escola maior, né? Uma escola uma grande. transformação. Lá realmente ela ficou bem melhor que antes, inclusive, né? E que, enfim, pelo curto tempo, pela praticidade que se teve na execução das obras e por todo o contexto que a cidade vivenciava, inclusive na relação da educação, a gente conseguiu evoluir muito bem. Então é uma emoção muito grande estarmos retomando as aulas na estrutura ideal do município e, quem sabe, né, daqui para frente somente com boas notícias para a educação também. Muito bem, Matheus, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Panorama. Foi uma satisfação te receber aqui na Rádio Independente. Obrigado. Prefeito de Mussum, Matheus Trojan, falando um pouco com a gente sobre este seminário Inundações, Relatos, Estudos e Enfrentamento, lá no dia 17 de fevereiro.